Connosco está o advogado Miguel Matias para nos ajudar melhor a compreender este processo intrincado. Imagino não queira falar do caso concreto nas suas vertentes concretas conhecidas até agora, mas para já estamos aqui perante um caso inédito, ou seja, buscas à casa de um juiz desembargador. Boa tarde, como está? Boa tarde. Não é inédito, já aconteceu, portanto, e é bom que isto não seja inédito, que as coisas Já sejam... aconteceu? Já aconteceu em circunstâncias anteriores, em juízes de Mas não com tribunais esta superiores. envergadura? Com esta envergadura não, porque também estamos a falar de um juiz que tem uma exposição pública que todos conhecemos e naturalmente que isso tem um outro impacto e tem, obviamente, um caráter algo especial porque é diferente. Porque é diferente até nos seus pressupostos, na sua forma de fazer, nas necessidades que existe de cumprir algumas regras que constam do Estatuto dos Magistrados Judiciais, portanto, no que concerne às buscas. E, portanto, nesse sentido, é algo peculiar, pelo menos diferente, não acontece todos os dias. Qualquer cidadão comum não tem estas prerrogativas, como tem um juiz, e elas são simples de perceber, são as tais que constam do Estatuto e que têm a ver um pouco com o facto de terem de ser realizadas ou presididas por um juiz de um tribunal superior àquele em que ele se encontra em exercício de funções, têm que ser acompanhadas, portanto, por um representante do Conselho Superior de Magistratura, e tudo isto sob pena de nulidade da própria busca, da própria Há aqui a realização. suspeita de que tenham sido vendidas decisões judiciais em favor das partes. É um crime de especial gravidade. Ainda assim, estas pessoas não podem ser detidas preventivamente sem alguns pressupostos, nomeadamente a marcação do julgamento e também um despacho de acusação. Exatamente, a lei é clara nesse sentido, portanto, e neste caso estamos a falar do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que naturalmente resulta de um diploma legal, dos magistrados do Ministério Público. que é semelhante e que, neste caso concreto, só excepcionalmente, no caso do flagrante delito, é que o magistrado pode ser detido ou, eventualmente e posteriormente, se um juiz de instrução assim o decidir, um juiz do tal Tribunal Superior assim o decidir, ser submetido a uma medida de coação, por exemplo, privativa de liberdade, como a prisão preventiva. Há aqui uma diferença clara relativamente ao comum dos cidadãos, ou seja, nós não temos aqui a possibilidade, como acontece noutros casos, de prender para investigar. É assim, do ponto de vista do ser, é isto que eu disse, portanto, do que consta da lei, e já é um diploma que vem sofrendo algumas atualizações, mas que permanece um pouco naquela noção que já é também antiga, da prisão com culpa formada. Isto é, o magistrado, como titular de um órgão de soberania, só no caso em que eu referi, excepcional do flagrante delito, ou na circunstância, portanto, de posterior, portanto, com a marcação da audiência de julgamento, que é subsequente a uma acusação, como é óbvio, é que pode ser detido ou sujeito a uma medida de coação destas. Agora, se falarmos no plano do dever ser, que é aquilo que penso que me está a perguntar, claro que notamos... Estava a distinguir os dois planos, do cidadão comum e dos magistrados. É claro que percebemos que há aqui uma diferença e é isso que pode, eventualmente, e deve, o vosso papel é importantíssimo neste caso, no pelo menos chamar à colação este tipo de diferenças, porque nós advogados também temos algumas garantias, por exemplo, as buscas dos advogados também têm que ser presididas por um juiz de instrução e também tem que estar presente um membro da nossa ordem. Mas não temos essa prerrogativa. Os jornalistas também obrigam a presença de um elemento do sindicato Mas dos isso porquê? jornalistas. Porque nós temos um dever, ou um direito-dever de salvaguarda do segredo profissional. Portanto, e aí sim percebe-se e compreende-se. Não temos é o restante, que é o não podermos ser detidos ou submetidos a uma medida de coação privativa de liberdade. E aí coloca-se esta questão. O peso entre dois valores, e no caso concreto, imaginando uma circunstância, quando é que se aplica a medida de coação máxima, a prisão preventiva? Quando estão verificados algum dos seus pressupostos. Isto é, perigo de fuga, perturbação do inquérito, continuação da atividade criminosa, ocultação ou destruição de prova. Portanto, neste caso, ou num caso deste tipo, porque, como é óbvio, não conheço o caso e não vou falar nele, vou falar genericamente do que é a lei. Mas destes perigos estão, obviamente, estes perigos podem estar contemplados e podem, eventualmente, portanto, perder-se aqui algo que seria fulcral para uma investigação, por força deste outro direito que também está consagrado na lei, que é o Estatuto dos Magistrados Judiciais, de só virem a ser detidos ou presos nestas circunstâncias. À exceção da prisão preventiva, todas as outras medidas de coação podem ser aplicadas, nomeadamente o chamado TIR, o termo de identidade e residência. É obrigatoriamente aplicado quando alguém é constituído arguido. São entregues duas folhinhas
às pessoas no fim desse Que a pessoa se processo. pode recusar a assinar. Eu pergunto-lhe isto porque há a indicação de que Luís Filipe Vieira se terá recusado a assinar essas folhas. Pode recusar-se a E o assinar, que é que acontece pode nesses recusar-se a casos? assinar, mas repara uma coisa, o termo de identidade e residência, portanto, e as consequências da Constituição... Neste caso falamos do caso de Luís Filipe do Vieira. Luís Filipe Vieira. Eu Já houve presumo- informações, e nós temos essa informação de que foi constituído arguido, mas há aqui um pormenor de que Luís Filipe Vieira se terá recusado a assinar. Ele pode ter recusado a assinar, mas foi-lhe entregue certamente a notificação que foi assinada pelo agente da Polícia partir Judiciária. daí é arguido? A partir daí ele é arguido e atenção, eu até posso imaginar que, neste caso concreto, Luís Filipe Vieira se tenha recusado a assinar porque, por exemplo, não estava acompanhado do seu advogado. Presumo eu. Vamos deitar-nos a imaginar. Mas a Constituição, como arguido, É um formalismo. não é um formalismo, confere Não, este eu conjunto... falava da assinatura. É um formalismo, mas É um formalismo que tem que mas ser que não suprido. impede a Constituição de arguido, era só para esclarecermos esta questão. Não impede de forma nenhuma e o conjunto de deveres que lhe são imputados a partir do momento em que é constituído arguido, como por exemplo um deles, não se ausentar da residência mais de 5 dias sem avisar As portanto, autoridades. o processo, também tem a outra face, que é muito importante, que são os direitos do arguido. Desde logo, se fazer-se acompanhar por advogado em todas as diligências processuais, e um outro, que é claro e que é absoluto, que é uma garantia, que é o direito ao silêncio, sem que tal lhe possa ser sacado pelo facto de se calar. Portanto, que qualquer pessoa, sem esta Constituição como arguido, que é uma garantia também... que garante ainda assim a presunção de inocência, como é óbvio, não é? Garante Indúbio pro sempre, réu. garante sempre, porque em todas as fases processuais, até a uma decisão judicial transitada em julgado, presume-se sempre a inocência. Só para fazermos também essa distinção. Relativamente, e voltando ao caso de um juiz desembargador, estamos aqui a falar, obviamente, também do caso de Rui Rangel, até nas buscas as diligências têm os seus limites. É obrigatoriamente uma diligência conduzida por um elemento do Conselho Superior da Magistratura. Ele tem de estar presente Tem de nessa... estar presente um membro do Conselho Superior de Magistratura. Aliás, isto processa-se da seguinte forma: quando o Ministério Público, neste caso, junto do Supremo Tribunal de Justiça, promove a realização desta diligência, portanto, de aquisição de prova, solicita a realização a um juiz, neste caso a um juiz do Supremo Tribunal de Justiça, que presumo que será o Sr. Juiz Souto Moura, o Sr. Conselheiro Souto Moura. O juiz, verificado o pedido do Ministério Público, verificada a necessidade da realização desta diligência, ordena a mesma. A partir do momento em que a ordena, tem obrigatoriamente de comunicar ao Conselho Superior de Magistratura que vai acontecer no dia X uma busca, não indica quem é o juiz, vai acontecer uma busca a um magistrado, solicitamos a comparência de um representante do Conselho Superior e tem obrigatoriamente de estar. Estes requisitos, portanto, se não observados, ferem esta diligência de nulidade. E, por isso, têm que ser observados como garantia do próprio arguido. Não nos podemos esquecer que os juízes de instrução criminal ou os juízes que fazem essa função num Tribunal Superior são chamados e são reconhecidos como juízes de garantias. São juízes que estão ali para presidir, mas para salvaguardar as garantias pessoais de qualquer cidadão na realização deste ato, para que as autoridades judiciárias, portanto, não ofendam de alguma forma este limite constitucional. Garantindo sempre que tudo é conduzido por alguém de uma instância superior. De uma instância superior, no caso concreto. E o juiz desembargador que se vê nestas circunstâncias fica imediatamente suspenso de funções? Não tem rigorosamente nada a ver com, ou pode não ter, atenção, porque a aplicação de uma medida preventiva ou de suspensão do exercício da atividade profissional pode resultar de duas vias: de um procedimento disciplinar ou, eventualmente, de uma medida cautelar, que é uma medida de coação aplicada por um juiz, neste caso, pelo Sr. Juiz Souto Moura. Portanto, pode, eventualmente, aplicar-se essa medida de coação. Mas não, estamos a falar... Olhando para os crimes em presença, digamos Sim. assim, corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal, nós estamos a falar de crimes que podem ir a uma moldura penal até quantos anos? Estamos a falar de crimes que têm gravidade elevada, estamos a falar de crimes que compreendem molduras penais superiores a 8 anos e, portanto, estamos a falar de crimes que, no seu conjunto, vão ser, se algum dia chegarem a julgamento, vão ser objeto de um julgamento por um tribunal coletivo. E, portanto, são crimes de gravidade elevada. Portanto, aliás, a quem a nossa sociedade ultimamente, e bem,
e aí releva-se naturalmente o papel desempenhado na condução do Ministério Público pela Sra. Procuradora-Geral da República, tem atuado, portanto, como deve ser, dentro daquilo que são as suas atribuições, sem olhar a quem, naturalmente. Doutor, tendo em conta um dos crimes que está aqui em causa relativamente às suspeitas, a venda de decisões judiciais em favor das partes, parece-lhe normal que a Justiça não tenha meios para fiscalizar situações como esta? Ou seja, perguntando de outra maneira, é muito fácil a um juiz desembargador cometer estes crimes sem levantar uma grande suspeita? É facílimo. É facílimo porque os magistrados gozam de 2 ou 3 princípios que são garantias do exercício da sua atividade, pelo facto de serem quem são, que um deles, naturalmente, que é a sua independência, portanto, e outro deles é a sua irresponsabilidade. Portanto, naturalmente que eles não são sindicados normalmente, não quer dizer que a posteriori não aconteça, como acontece, uma fiscalização, portanto, à atividade dos magistrados. E esta fiscalização é feita ou à atividade dos magistrados ou da própria secretaria que trabalha para os mesmos. Portanto, as inspeções, as vulgares chamadas inspeções, portanto, visam, mas a posteriori, verificar se o cumprimento das normas está feito, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista material, se não existe aqui alguma desconformidade. Agora, o que me pergunta é outra coisa, creio eu, é se não existe alguma válvula de escape que impeça, de alguma forma, ou se não há uma falha este tipo na fiscalização da ação judicial? As fiscalizações, portanto, estas inspeções Porque nós são imaginamos, sempre a peço desculpa, posteriori. nós imaginamos que os juízes que chegam a este ponto da carreira são, obviamente, pessoas idóneas e que há uma verificação permanente da sua atividade e, portanto, que o sistema estaria impermeável ao ponto de, se acontecesse uma circunstância destas, ser fácil de detectar, mas não é. Não há sistemas nenhuns impermeáveis e, portanto, o que nós temos que analisar e que ponderar com o máximo de racionalidade, e aí, e repito, o vosso papel é determinante, é no sentido de levantar este tipo de questões, é saber se devemos permanecer assim, ou se eventualmente poderemos reanalisar ou reapreciar este tipo de edifício, que é o edifício judiciário na componente daquilo que são as liberdades, vá lá, de exercício do magistrado judicial, que tem que ter, por outro lado, atenção. Não nos podemos esquecer disso, que a decisão judicial tem que ser independente. Tenho aqui uma última questão para lhe colocar, tem a ver com o facto deste tipo de crimes, ainda que, segundo as informações que temos, existam escutas, e-mails, são crimes difíceis de provar. Portanto, há aqui agora uma fase de produção de prova que é fundamental, obviamente, para este processo, como em todos os processos. Repara uma coisa, os crimes, estes crimes, white collar crimes, que são crimes que têm a ver um pouco com o tráfico de dinheiro, portanto, são crimes financeiros, necessitam naturalmente de uma investigação e uma investigação muitas vezes muito complexa. Por isso é que hoje em dia, e tenho já feito... chegamos a esta fase sempre com um processo já bastante sustentado. Sim, mas tenho feito e dito, portanto, enquanto coordenador de uma área penal da sociedade onde estou inserido, que há uma necessidade muito grande de puxar as coisas para montante para que, de um ponto de vista mais regulatório, as pessoas não cometam, às vezes, com a complexidade do que é o comércio, assim dito vulgarmente, as pessoas saibam que devem atuar ou não devem atuar por forma a impedir que determinadas circunstâncias, pelo menos, pareçam pouco conformes com aquilo que deve ser a norma. Dr. Miguel Matias, obrigado pela presença no 3 às 16 e por estas Obrigado, explicações, até acima de tudo processuais, num caso que é complexo.